Olá, meu amigo, minha amiga. Você já deve ter visto filmes, novelas, né, onde tem um casamento e de repente o padre se vira para os presentes e pergunta se alguém tem alguma coisa contra aquele casamento que falha naquele momento ou se cale para sempre. Pois bem, você já deve ter participado de algum lugar, de algum encontro com várias pessoas e de repente você se incomodou com alguma coisa negativa que estava acontecendo ali, alguma coisa contrária ao que você estava vendo e de repente você quer protestar. Até num jogo de futebol também, né, que você começa a gritar para o jogador do teu time que não está vendo uma jogada, enfim. A internet é mais ou menos isso. Quando a gente vê alguma coisa que incomoda muito a gente nas redes, você quer falar com alguém, você quer trocar ideias, então por isso que a gente vem para o YouTube. Eu vi tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, tanta coisa errada, tanta distorção da realidade, que, como diria Noam Chomsky, se você tem informação, você tem educação, conhecimento, isso te gera possibilidades. E as possibilidades te geram responsabilidades. Então, eu e você, pessoas que estão aqui no nosso portal, nós temos responsabilidade de tentar ajudar a mudar alguma coisa na realidade, né? Uma realidade que está tão obscura nos dias de hoje. Eu ficaria na minha, não levantaria a mão nessa missa hoje, se não fosse a propaganda, a autopropaganda que a Rede Globo de televisão está fazendo de si própria e do Jornal Nacional, com o maior cinismo, a maior cara de pau ou simplesmente uma autoalienação, um autoengano. A gente vai ver que muitas dessas pessoas aí, elas acabam tendo que gastar muito dinheiro em psicanalista, porque não é possível que elas estão trabalhando numa emissora que está falseando a verdade, está sonegando a informação, está distorcendo a realidade para o Brasil e mesmo assim essas pessoas acham que ela está fazendo um jornalismo isento, como a gente vai demonstrar aqui. Eu fiz telejornalismo, eu tive muitos professores que eram altos funcionários da Rede Globo de televisão e a gente discutia muito, porque eles sempre, no final da história, acreditavam, ou pelo menos diziam, que era possível fazer um bom jornalismo mesmo dentro de uma emissora como a Rede Globo. Fazer um bom jornalismo é uma coisa relativa, porque as empresas de jornalismo, de televisão, comunicação no mundo inteiro, normalmente são empresas privadas. E uma empresa privada está preocupada com lucro, está preocupada com lucro, com dinheiro, dividendos para os seus acionistas. A verdade, isso é uma coisa que fica no campo do romantismo do cara que entrou para uma emissora privada. Aliás, uma coisa comum, gente, em qualquer empresa privada no mundo, as empresas não vão pagar salário de uma pessoa que não esteja comungando da filosofia dessa empresa. No entanto, essas pessoas que estão lá muitas vezes acabam pirando, né, e acabam sendo aplacadas na sua culpa com altos salários. É como aquele cara que rouba, mata, mente, adultera, faz um monte de coisa errada e vai a uma missa e quando sai da missa dá uma nota lá de R$10 para o primeiro pedinte que tem para aplacar um pouco a sua culpa. Então essas pessoas acham que é possível fazer uma coisa importante a favor do Brasil numa empresa que atua contra o Brasil, porque ela atua a favor de pequenos grupos econômicos, atua a favor de si própria enquanto família, enquanto pessoas que estão se dando bem geneticamente, né? Tá passando de pai para filho esse comportamento onde uma empresa privada está acoplada ao Estado, numa relação promíscua, onde serve ao Estado e se serve do Estado, se serve de verbas públicas. Vou pegar aqui um trecho aqui do documentário, espero que não dê nada errado, que nosso programa não é editado, de um documentário feito pela BBC de Londres, intitulado Além do Cidadão Kane. Isso está disponível aí, né, no YouTube, eu vou colocar na descrição para vocês também. Mas vamos ver aqui um trecho desse documentário. O áudio não está muito bom, mas vai dar para escutar. Vamos lá. Ele inaugurou a Rádio Globo. Marinho obteve sua primeira concessão de TV em 1957 do presidente Kubitschek, cujo governo ele apoiava. E a segunda de João Goulart, cujo governo ele ajudou a depor. O Globo. Esse aí que vai falar agora é o Armando Falcão, ex-ministro da Justiça da ditadura militar, um homem da linha mais dura, né, da ditadura que caçou direitos políticos, fechou partidos, caçou pessoas com C cedilha e com 2 S's, caçou militares, intelectuais, artistas, músicos, professores, enfim, a geração que estava ali ebulindo no pensamento. Vamos ver qual é o depoimento dele
com relação ao que fazia e como agia Roberto Marinho. Vamos lá. Tinha uma posição de apoio aos governos revolucionários, porque o jornalista Roberto Marinho, apoiou a Revolução de Março de 1964 desde antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora e continuou, portanto, como revolucionário, a apoiar os governos da Revolução. Embora ele... Olha só, o Roberto Marinho, ele, como diz aqui o Armando Falcão, ele apoiava o golpe militar desde o golpe ser praticado. Nas revelações das conversas do embaixador norte-americano aqui no Brasil com o presidente norte-americano da época, ele se reportava, ele dizendo, olha, nós temos aqui o Roberto Marinho que está nos ajudando. Então, o Roberto Marinho ajudou, conspirou a derrubar um governo democrático. O jornal Globo do dia 2 de abril de 1964, eu vou colocar a descrição para vocês aqui, ele é escrito pelo Roberto Marinho, onde ele exclama, ressurge a democracia. Como que ressurgia a democracia se a Constituição democrática brasileira estava sendo rasgada, jogada na lata do lixo para se implementar no Brasil uma ditadura militar sangrenta? Ele dizia o seguinte, vive a nação dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas. E vai falando dessa história toda. Mais à frente, a Rede Globo de televisão, fundada em 1965, um grupo pelos grupos norte-americanos, com dinheiro dos grupos norte-americanos, Time Life, com uma verba, gente, para vocês terem uma ideia, eles receberam dólares que davam para construir 20 redes de televisão das que já existiam no Brasil. Então, foi um dinheiro forte, veio para cá uma pessoa para tomar conta, né? O senhor Joey Wallach, que era um americano que não falava nem espanhol nem português, veio para tomar conta do dinheiro e da estrutura da Rede Globo de televisão, e ela vai crescendo como um cogumelo, e quando chega em 1969, que surge o Jornal Nacional, que está completando 50 anos agora, surge, mas não surge num ambiente muito melhor, não. O que leva um empresário a criar uma televisão no meio de uma ditadura sangrenta, que caçou todo tipo de pensamento? Em 1969, nós já estávamos há alguns meses diante do poder da tutela do ato institucional número 5, que é de dezembro de 1968. Esse ato institucional, gente, olha a barra pesada dele. Ele, entre as coisas bizarras que praticou contra o povo brasileiro e aprofundando ainda a ditadura, ele suprimiu o habeas corpus. Ele fechou o Congresso Nacional, as normas eram editadas por decretos-leis pela junta militar, eles que faziam a lei ali no gabinete mandavam e tudo bem. Então, esse ato institucional extinguiu o habeas corpus, gente, para vocês verem a gravidade da coisa. O habeas corpus, que é um remédio jurídico que é praticado toda vez que tem uma prisão ilegal. Então, as pessoas eram presas, eram sequestradas, eram desaparecidas, e sequer os parentes podiam impetrar um habeas corpus, porque o Poder Judiciário não podia nem apreciar, porque o habeas corpus estava fora do sistema. E é nesse ambiente que ludicamente surge o Jornal Nacional, mas é óbvio que o Jornal Nacional não vai contar essa história para você, que eu estou falando aqui agora, nesse contexto. E a partir daí o Jornal Nacional ele se transforma no porta-voz do governo da ditadura militar. Todo tipo de sacanagem contra as liberdades individuais e coletivas que eram focalizadas pela ótica da ditadura, tinham na Rede Globo de televisão uma forma já bem sofisticada de passar esse ponto de vista unilateral e contra a democracia que foi acontecendo por toda a história da Rede Globo e da família Marinho. Não é à toa que hoje ela é a família que, com essa promiscuidade com o poder, é a mais rica do Brasil, com 29 bilhões e 200 milhões de dólares, como diz a revista Forbes. A TV Globo continua atuando contra a democracia e contra os seus desafetos, porque, inclusive, em 1982, ela tentou sabotar
e fazer com que a candidatura de Leonel Brizola não fosse vitoriosa no escândalo chamado escândalo da Proconsult. Em 1984 e 85, ela simplesmente sonegou a informação que milhões de brasileiros estavam indo há semanas para as ruas pedir a volta das eleições diretas para presidente da República. Armando Nogueira, num programa Roda Viva, e Armando Nogueira foi pivô de várias dessas histórias, ele foi interpelado, foi questionado por um jornalista nesse programa. Vamos ver se eu consigo colocar para vocês aqui, gente. Está tudo no improviso. Vamos lá. Na verdade, eu gostaria que você esclarecesse a opinião pública sobre um episódio que marcou muito o telejornalismo da Globo. Sobre as diretas já. Todo mundo se recorda que a Globo entrou tardiamente na cobertura das diretas já. Quem é que censurou a cobertura? Foi o Armando Nogueira? Foi o Dr. Roberto Marinho? Ou foi o Dr. Leitão de Abreu? Olha, a pergunta foi até inocente, né? Mas eu só coloquei a pergunta aí para ilustrar. Por que eu digo que a pergunta foi inocente? Porque o Roberto Marinho não precisava de censor nenhum, ele estava em relação promíscua com o poder. Eu volto a falar, gente, ele se locupletava do Estado e o Estado precisava de uma empresa extremamente eficaz para poder fazer a propaganda do regime, né? Eu vou pegar aqui alguns trechos aqui que foram que me incomodaram nesses 50 anos da Rede Globo aqui. Vamos ver primeiro, 50 anos do Jornal Nacional. A fala do filho do Roberto Marinho, João Roberto Marinho, na cerimônia agora. Vamos lá. Opa. O Brasil conhece melhor a si mesmo. O presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo, João Roberto Marinho, lembrou o valor de quem acreditou nessa ideia desde o início. Eu tenho certeza que Roberto Marinho estaria muito emocionado se estivesse hoje aqui com a gente de ter visto todo o percurso desses 50 anos. O Jornal Nacional teve um papel fantástico, né, na TV Globo, junto com as suas afiliadas, né, nossas 5 estações, mais 117 afiliadas, com toda essa equipe pelo Brasil inteiro, cumpriu um papel ao longo desses anos inigualável. E o melhor de tudo é o brasileiro, né, sentindo o esforço, a qualidade, a isenção da nossa informação, dando sempre a preferência. Gente, a isenção da informação, né? Você vê quando... É claro, queria dizer o que não, nós sempre fomos corruptos, a gente sempre distorceu, a minha família está riquíssima, porque nós sempre estivemos do lado do bem. É complicado, né? Mas vamos ver aqui outra fala aqui. Aí vamos pegar um diretor também da Rede Globo, que é o Schroeder, né? Que ele falou aqui sobre esses 50 anos de Jornal Nacional. Vamos lá, fala aí, Schroeder. O diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schroeder, Ressaltou os elementos que constroem o programa que está no ar há mais tempo em nossa tela. É hora de comemorar, é hora de vibrar. E aos 50 anos foi uma entrega diária de jornais com credibilidade, como disse o João, com isenção, com imparcialidade, e entregando um dos bens mais importantes que um cidadão pode ter, que é a informação correta. Gente, aí pior que o seguinte, né? Os caras, será que acreditam nisso mesmo ou estão dando um migué ali porque sabe que vai aparecer no Jornal Nacional, né? Mas vamos ver aqui o que falou o William Bonner. William Bonner, que também é a cara do Jornal Nacional, né? A cara da Rede Globo de televisão. E vamos ver aqui como é que ele avalia, como é que ele entende esse papel do Jornal Nacional e do que eles fazem ali à frente do Jornal Nacional. Vamos ver aqui. Fala, Bonner. Vamos lá, opa. Gente, só uma paciênciazinha que o programa não é editado. Vamos lá, bora. Fala. Celebração de um órgão de imprensa com a relevância do Jornal Nacional, completando 50 anos, é uma forma de dizer ao Brasil que nós, jornalistas profissionais, estamos aqui, estamos atentos e não desistimos, mesmo que os percalços sejam grandes e crescentes. Nós não desistimos, nós estamos aqui em nome do nosso compromisso profissional. Esse compromisso é com o povo brasileiro, é com o cidadão brasileiro, com a democracia. Olha só, aí, gente, olha, eu não quero jogar nenhuma suspeição em relação ao William Bonner. Eu prefiro acreditar que ele é uma pessoa que, embora tenha muita informação, ele comete um auto-engano ou uma autoalienação.
Porque não é possível que o cara que tem alguma informação, ele não sabe que a emissora está atuando contra o Brasil desde quando nasceu, que ele não conhece essa história, não conhece a história da família, não conhece a relação de promiscuidade com o poder, não conhece que a família ficou bilionária com essa atividade, não conheça, por exemplo, que ela participou de edição de debates, que ela fez campanha para derrubar algumas pessoas, ela escondeu a verdade em muitas situações. A empresa, de uma maneira geral, ela cada vez mais acentua um processo de alienação e de desinformação, da falta de consciência crítica que o povo brasileiro possui de uma maneira geral, até porque nós temos uma população de mais de 38 milhões de analfabetos funcionais, então não é possível que eles ignorem esse tipo de situação. Para finalizar, eu vejo se eu tenho aqui, a Rede Globo de televisão, ela está investindo, conforme diz aqui o caderno econômico da Folha de São Paulo, ela comprou uma fatia da corretora Orama para expandir negócios. A corretora, ela cuida de previdência, cuida de aplicação no mercado financeiro. Então eu pergunto a vocês, vocês acham que a Rede Globo está apoiando a reforma da Previdência, está apoiando as estruturas jurídicas e os projetos de Paulo Guedes, simplesmente porque ela está preocupada com você, cidadão brasileiro? Você, cidadão que está desempregado, você que passa dificuldades, você que está vendo o Estado brasileiro dissolver para todos os lados, se dissolver para todos os lados, você acha que a Rede Globo de televisão de fato está preocupado com você? Ou ele está cada vez mais atrelados a grupos capitalistas, grupos que detêm poder, grupos que estão preocupados cada vez mais com seus núcleos de poder e seus núcleos econômicos? O que você acha? Bom, gente, eu espero ter jogado algumas questões para a sua reflexão. Eu fico por aqui. Como eu disse a vocês, nada pessoal. Estou apenas protestando no meio do casamento. Estou levantando meu dedinho ali e falando, olha, esse casamento aí é um casamento fajuto. Eu sei tudo contra o noivo, ou sei tudo que a noiva andou fazendo antes desse casório. Gente, eu fico por aqui. Se inscreva no nosso portal e divulgue para os amigos, tá bom, gente? Tchau!